Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse encontro de meditação integrativa e autoconhecimento. Eu me chamo Thaís Yenaga e minhas principais fontes de conhecimento são a terapia artística antroposófica, a psicoterapia junguiana e a meditação. E o tema dessa nossa aula de hoje é da forma à substância. Nessas últimas meditações, nós temos explorado o conceito das forças criadoras da luz e da escuridão, e que é a partir da interação entre luz e escuridão que surge o movimento no espaço e as cores. Luz é aquilo que dá forma, que irradia, que abre espaço, que destrói, desgasta, que está ligada ao nosso pensar e à consciência. Escuridão é aquilo que dá substância, que carrega, que preenche, que cria, vitaliza, que está ligada à vontade e à inconsciência. Luz não existe sem escuridão. São forças inseparáveis, assim como no símbolo do Yin Yang, que pressupõem que a luz nasce da escuridão e vice-versa, né? Que cada uma dessas forças manifesta dentro de si o seu oposto. E esse movimento, essa interação entre luz e escuridão se expressa não apenas nas cores, mas também na nossa respiração, na circulação sanguínea e através também do nosso sentir. E é isso que nos dá vida, que nos mantém vivos. Muito se fala da meditação como um caminho de iluminação, mas pouco se fala que para iluminar, para trazer luz, consciência, precisamos mergulhar na escuridão. O que nada mais é do que aprofundar o nosso estado de presença, corporificar, né, um estado de semiconsciência ou até inconsciência, o que na linguagem das frequências cerebrais seria entrar em estados de alfa, teta, delta, enquanto estamos despertos, né, acordados. Durante o sono, nós lentificamos as nossas frequências cerebrais, mas em estado de inconsciência. O que significa então que os nossos corpos sutis, astral e espiritual, se desprendem do físico e do etérico. Durante a meditação, pelo contrário, esses corpos mais sutis podem se ligar ao físico e ao etérico, né? Quanto mais a gente vai acalmando a atividade do nosso corpo astral, o que significa que estamos nos desidentificando daquilo que nos causa simpatia ou antipatia. Nós vamos entrando então nesse campo do observador, da testemunha neutra, o que abre um espaço para que o espírito
possa, né, encarnar, né, para que a luz da consciência possa se fazer presente. Por isso que quanto mais entramos no mundo da escuridão, né, quanto mais lentificamos as nossas ondas cerebrais, melhores condições nós vamos criar para que a luz do Espírito possa se fazer presente na matéria, né, no nosso veículo físico. Então, dito isso, eu proponho nessa prática esse processo passo a passo, né, da forma ou luz à substância ou escuridão. E para isso, nós vamos usar uma técnica clássica Zen de contagem da respiração. Nós vamos contar a nossa respiração do 10 a 1. E a gente vai fazer isso, como eu falei, em 4 etapas ou estágios. Então, num primeiro estágio, você vai contar a sua respiração do 10 a 1, né, de trás para frente, tanto na expiração quanto na inspiração. Então você expira e mentalmente conta 10. Inspira, conta 9. Expira, conta 8. Inspira, conta 7 e assim por diante. Quando você chegar no 1, você vai ficar um tempo de respiração completo, que seria durante o 0, sem contar, nem mentalmente. E aí então você vai reiniciar o processo. Num segundo estágio, você vai contar também mentalmente, só que apenas durante a sua expiração. Então, você expira e conta 10. Inspira em silêncio, expira, conta 9. Inspira novamente, expira, conta 8 e assim por diante. Nesses 2 primeiros estágios, né, o objeto de meditação, que é a contagem da respiração, dão a forma, a estrutura da sua prática de meditação, de uma maneira bem focada, né, como é o foco da luz. E você pode escolher começar no primeiro estágio, né, contando a inspiração e a expiração, ou se você preferir, você pode já começar no segundo estágio, especialmente se você já tiver feito essa prática e tiver mais familiaridade com isso, você já pode começar no segundo estágio, contando apenas durante a sua expiração. Num terceiro estágio, você não vai mais contar a sua respiração mentalmente, né? Você vai permanecer com a sua atenção presente apenas no simples ato de inspirar e expirar. Esse estágio, né, a gente pode compreender como o caminho do meio entre luz e escuridão, né, que é o movimento no espaço pela pura presença na respiração. E num quarto estágio, você vai experimentar nem mesmo prestar atenção na sua respiração. Você vai se tornar curioso daquilo que permanece, daquilo que fica para além da observação da sua respiração. Nesse nível supremo, sutil, não há palavras
para descrever a sua experiência. É o próprio mistério da pura substância sem forma aparente, né? A possibilidade de adentrar no silêncio da escuridão. Então pode encontrar a sua postura de meditação, se estabelecendo em uma postura em que você se sinta confortável, relaxada e firme, se possível mantendo a sua coluna ereta, sentindo o seu corpo bem aterrado, bem ancorado na terra, através do apoio. E mantendo seus olhos fechados, ou se você preferir, entreabertos. E observe como você percebe o aqui e agora. Entrando em contato com seu estado de mente, corpo e respiração. Imagine que a partir do topo da sua cabeça começa a penetrar um mel, um líquido viscoso, bem relaxante e revitalizante. E à medida que esse mel começa a ser absorvido pelo interior da cabeça, você começa a sentir e a relaxar a testa, olhos, bochechas, relaxando a mandíbula, lábios, língua, sentindo todos os músculos da sua face relaxando, relaxando também a sua mente, deixando seus pensamentos derreterem nesse mel tão relaxante, sentindo esse relaxamento até mesmo no osso do crânio. Sentindo a cabeça como um todo descansando. E você continua sentindo esse mel, esse líquido descendo e preenchendo o interior do corpo, sendo absorvido pelo pescoço, relaxando seu pescoço, nuca. E você começa a sentir o mel descendo e preenchendo os seus ombros, relaxando, aliviando o peso, a carga que você não precisa mais carregar sobre seus ombros. Sentindo o mel
preenchendo os seus braços. E à medida que ele vai sendo absorvido, você sente relaxar cotovelos, antebraços, pulsos, mãos, dedos das mãos e palma das mãos. E você começa a sentir o mel preenchendo agora a região peitoral, tocando, abraçando, acariciando, relaxando pulmões, acalmando seu coração. Respirando profundamente, deixando ir o que quer que possa ter ficado guardado nessa região do corpo e que agora você pode liberar, abrindo espaço para novas possibilidades. Sentindo o mel descendo e preenchendo agora a região da barriga, relaxando alto e baixo o abdômen. Sentindo o mel tocando, envolvendo também os seus órgãos internos que se beneficiam desse momento de pausa, de relaxamento, podendo se regenerar, se revitalizar. E você começa a sentir o mel preenchendo as suas costas. E à medida que ele vai sendo absorvido, você sente relaxar cada uma das partes das suas costas, desde a parte superior das escápulas até a região lombar. Sentindo o mel penetrando também nos espaços entre as suas vértebras, relaxando a sua coluna vertebral, que naturalmente vai se realinhando com a cabeça. E você começa a sentir o mel descendo e preenchendo agora a região do quadril, a região pélvica, relaxando essa região do corpo, incluindo glúteos, virilhas, o assoalho pélvico, o osso do sacro. Até que você começa a sentir o mel descendo e preenchendo as suas pernas, e à medida que ele vai sendo absorvido, você sente relaxar suas coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés e dedos dos pés, incluindo a sola dos pés. Até que você sente o seu corpo como um todo, completamente relaxado, mergulhado, embebido nesse mel, nesse líquido tão relaxante e revitalizante, sentindo uma renovação em cada uma das suas células. Sentindo as suas células absorvendo a energia vital a cada respiração.
e observe a sua respiração natural. Testemunhe o ritmo da sua respiração. E aos poucos, vai procurando aquietar o ritmo da sua respiração. Inspirando e expirando um pouco mais lentamente do que você respira normalmente, profundamente. E de modo que seja confortável para você de manter. Lembre-se de ser gentil consigo mesmo. Não se exija ou se esforce demasiadamente. Seja uma testemunha compassiva para si mesmo, praticando a percepção honesta de si mesmo. E agora nós vamos iniciar o processo de contagem da respiração. Lembrando que você pode iniciar de duas maneiras. Você pode contar a sua expiração e inspiração, ou já começar contando apenas a sua expiração. Então, no primeiro caso, você começa contando 10 na sua próxima expiração, depois você conta mentalmente 9 na inspiração, 8 na expiração e assim por diante. No segundo caso, você começa contando 10 na sua próxima expiração e só conta mentalmente durante as expirações. Então você inspira em silêncio e na expiração conta 9. Inspira em silêncio e na expiração conta 8 e assim por diante. Então escolha uma dessas opções e agora eu vou ficar um tempo em silêncio para que você possa fazer esse processo de contagem no seu tempo e ritmo.
Quando chegar no 1, você vai ficar em silêncio durante a sua próxima inspiração e expiração. Então você não vai contar mentalmente durante o tempo que seria o 0, depois da sua última contagem do 1. E então você pode reiniciar o processo de contagem do 10 ao 1. Se você contou mentalmente durante a sua expiração e inspiração na primeira vez, agora você pode experimentar contar apenas durante a sua expiração. Agora, se você já começou contando apenas durante a sua expiração, você vai repetir mais uma vez esse mesmo processo de contagem da expiração do 10 ao 1. Se acontecer de você se perder durante a contagem ou se distrair com alguma coisa, você poderá reiniciar do começo do 10 ao 1 da mesma maneira que você estava contando. E não importa quantas vezes você precisará reiniciar o processo de contagem. Receba essa técnica como uma oportunidade de aprimorar a sua força interior, o seu músculo da atenção. Depois de completar pelo menos 2 ciclos completos da contagem do 10 a 1, você vai experimentar agora ficar em silêncio enquanto se mantém consciente da sua respiração, mantendo a sua atenção presente durante a inspiração e expiração, sem contar mais mentalmente.
Permaneça o tempo que puder, mantendo a sua atenção consciente apenas na respiração. Se notar que você começou a pensar ou a se distrair com alguma coisa, você pode escolher agora se você quer fazer mais um ciclo de contagem da respiração do 10 ao 1, durante apenas a expiração, ou se você acha que tem condições de se manter presente apenas com a respiração, retornando a sua atenção pura apenas na respiração, todas as vezes que você perceber que deixou de prestar atenção na respiração. De novo, não importa quantas vezes for preciso retomar a contagem ou retomar a observação da respiração. Saiba que quanto mais você pratica a consciência de perceber que saiu do objeto de meditação, do foco do objeto de meditação, mais você desenvolve o músculo da atenção. E com o tempo, mais rapidamente você vai percebendo que saiu do foco. E com isso você vai fortalecendo o observador de si mesmo. Esse campo da testemunha neutra, que está desidentificada da experiência transitória, seja ela um pensamento, som, sensação, memória. Permita abrir um espaço consigo de acolhimento para como está sendo a sua prática, permitindo sentir compaixão por si mesmo, por talvez alguma dificuldade que você possa estar experimentando. Praticar é ter consciência de cada momento assim como ele é. É ter a percepção honesta de si mesmo, livre de quaisquer preferências ou aversões. É se esforçar sem pensar em recompensa. É continuar vigilante em todas as circunstâncias e não se apegar a nada passível de mudança.
Depois de um tempo, mantendo o foco da sua atenção apenas na respiração, veja se você pode soltar agora até mesmo a atenção na respiração. Claro que você continuará respirando normalmente, mas agora você não acompanhará mais com a sua atenção o processo da inspiração e expiração. Você apenas permanecerá nesse campo do observador puro, da testemunha compassiva. E apenas torne-se curioso do que fica, do que permanece, quando você também solta a atenção na respiração. Talvez você possa se perguntar: como é soltar a atenção da respiração? O que permanece? O que está presente? Lembre-se que você não quer estimular a sua mente com respostas para essas perguntas em palavras. Você só coloca a pergunta como um caminho para investigar mais de perto o que ecoa logo após a pergunta. O que reverbera como sensação, talvez sentimento. Pode ser que você sinta como um desafio não prestar atenção na sua respiração, já que ela é um processo que está continuamente acontecendo no presente. Por isso, permita apenas se abrir para essa possibilidade sem esperar que consiga atingir algum resultado. Liberte-se de qualquer expectativa que perceba. Apenas seja uma presença pura e deixe que a sua própria experiência se revele para você no seu tempo. Você apenas se abre para a possibilidade de perceber o que permanece, como sente a sua experiência de meditação ao soltar, inclusive, a atenção na respiração. O que é isso que fica? Que continua presente? O que permanece para além da atenção na respiração?
descanse a sua atenção nessa presença. Na pura essência do ser. Observe como você se percebe aqui e agora. E a mudança que você nota de como você começou a prática para agora. E no seu tempo vai retornando aos poucos, começando a sentir suas mãos, seus pés, fazendo os movimentos que você tiver vontade. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.